porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Você está vendo que Jesus acabou de abrir a boca e falar para vocês? Que tem o que? Algo contra vocês. Que deixasse o que? O id de Jesus. Vocês o que? Estão se apacentando das igrejas, pregando para as ovelhas. Enquanto as que estão o quê? Quanto as ovelhas dele que estão desgarradas, estão por aí morrendo. Então, sem salvação. E Jesus quer o quê? Jesus diz que acha bonito, que gosta dos trabalhos de vocês. Mas Jesus tem algo contra o quê? Contra o quê? Essa mensagem, é Apocalipse. Isso é uma mensagem o quê? O anjo da igreja de quê? Para aquelas pessoas. A mensagem ao anjo da igreja de Efésio. Você já decorou, não foi? Porque eu falei, mensagem à igreja de Efésio. Então, Deus mandou uma mensagem para quem? Para o anjo que o quê? Que representa o quê? Que está no canto de... Quer dizer assim, estão levando essas pessoas o quê? Até Jesus vir. Quando Jesus vir, vocês entregam elas nas mãos dele. Mas o quê? Jesus começou o ministério dele como? Foi levando o id. E o que é que Jesus está achando que as pessoas estão com falha com ele? É nisso. Nesse versículo aqui, 4, dá para vocês entenderem. E no versículo 5, que ele manda vocês ir, se arrepender e voltar a praticar, fazer as mesmas coisas que ele fazia. Vou repetir de novo. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então, se o teu primeiro amor o que era? Teu primeiro amor era o id de Jesus. Lembra, versículo 5, presta atenção o que é que Jesus vai dizer no versículo 5, olha. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Você está vendo o que é que Jesus está dizendo? Vocês viram o que é que Jesus está dizendo? Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. É o que? O que Jesus deixou aqui feito na terra. Jesus não saía pregando o evangelho em cidade, em canto em canto. Então, assim, hoje ainda está até melhor do que naquele tempo que Jesus estava nos tempos antigos. Por quê? Porque nós podemos chegar na internet e pregar a palavra de Deus e espalhar no meio do mundo, entendeu, meus amores? Pois senão brevemente a ti virei e tirarei brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se tu não se arrependeres. Então, se as pessoas não se arrependerem e não começarem o que? Fazer o que Jesus fez, o que Jesus deixou escrito pra gente fazer, então, assim, Jesus vai vir sobre ti e vai ser o que? Vai ser triste. Por quê? Porque tu deixaste o que? O que Jesus fez na cruz do Calvário de lado, que é o que? A pregação. Olha o que Jesus quer olha o que é que Jesus quer o que de nós. Eu falei com vocês sobre esses versículos que Jesus explicando, né? É Apocalipse 2, e o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5. Agora eu vou ler o que? Em Mateus, para vocês ver o que é que Jesus quer de vocês, ó. De todos nós, né? Até de mim também, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Pronto, já cheguei. Já tô mesmo em cima. Porque vocês sabem, né? É Jesus, é Jesus e eu e Jesus, né? Nós dois juntinhos. Ó, a seara e os ceifeiros. Seara quem é? Seara quem é? É nós que prega a palavra de Deus. Bora lá, meus amores, ó. Eu vou ler esse primeiro versículo. Vou ler o primeiro versículo para vocês entenderem. Vou ler o primeiro e o segundo. Pronto. E percorria Jesus todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. Encerra o primeiro versículo. Vocês viram o que é que Jesus fazia aqui? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias,
ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho. Você está vendo? Jesus saiu o quê? Em cidade, em aldeia, na o quê? Nas sinagogas deles, pregando o quê? O evangelho. É o evangelho do reino eterno. E curando todas as enfermidades molestas entre o povo. Vocês viram aí? Bora agora para o segundo versículo, que é para vocês entenderem. E vendo a multidão, teve grande compaixão dela, porque andava desgarrada e errante, como ovelha que não tem pastor. Então, se vocês viram o que foi que aconteceu aqui? Quando Jesus viu uma multidão grande, Jesus viu o quê? Que aquelas pessoas andavam o quê? Fazendo coisas erradas. E o quê? Que não tinha pastor. Foi por isso que Jesus pagou aquele preço. Para ser o quê? Pastor dessas ovelhas. Aquelas, aquelas ovelhas que o quê? Que aceitar o sacrifício de Jesus, elas são o quê? Ovelha dele. Aquelas pessoas que colheram o sacrifício de Jesus, elas são o quê? Ovelha deles. Deles não, dele. Só um, né? Então, assim, é o pai e o filho, né? Vou ler agora o último versículo, ó. Então disse aos seus discípulos, Jesus falou aos seus discípulos, ó. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, poucos são os ceifeiros. Então, Jesus falou o quê? Que poucas pessoas que o quê? Que pregam o evangelho, poucas pessoas o quê? Semeiam a palavra de Deus. Entendeu, meus amores? Último versículo, vamos ler essa parábola logo inteira. Rogai por nós, ó, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Então, Jesus está mandando o que a gente fazer? Orar, interceder por ele, para ele mandar o que? Levantar pessoas para o que? Para pregar o evangelho. Entendeu, meus amores? Meus amores, agora eu vou pro sonho, né? Eu já soltei o que? O versículo, soltei 2 versículos. Agora eu vou soltar o sonho. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Quando eu olhei para trás, que eu vi ele andando, Jesus vinha andando, né? Descendo a rua. Jesus vinha descendo a rua por cima da calçada. Os comércios tudo fechado. E Jesus vinha de cabeça baixa, uma coroa na cabeça dele, os cabelos dele tudo ensopado de sangue, o rostinho dele todo sujo de sangue. Jesus todo lavado de sangue. Jesus estava todo sujo de sangue. E aquele pano é o transpassado na cintura dele. Igual uma toalha, ou a pessoa não traspassa uma toalha na cintura, ou não traspassa, né? Do mesmo jeito. Só que era um pano, né? Vermelho. Só que quando eu virei pra trás, que eu olhei, o pano tava da cor de vinho. Do sangue dele, né, meus amores? Do sangue dele. E então, meus amores, e quando eu avistei ele, eu corri, fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou e eu me acordei. Vou contar mais outro detalhe do sonho. Quando eu abracei Jesus, Jesus tampou pra cima, ele não deixou eu ver a cabeça dele. E ele limpou daqui até a parte do manto que ele estava crucificado na cruz do Calvário, aquele manto que o transpassou na cintura dele. Ele limpou daqui até aqui, o manto que ele foi estava passado na cintura dele. Quando eu abracei ele, eu vi que o pano dele, a parte de baixo dele, já estava diferente, não estava igualmente quando eu vi ele. Quando eu vi ele, estava todo lavado de sangue. Quando eu abracei ele, já estava vermelhozinho, vermelho normal. Entendeu, meus amores? Para vocês verem o que foi que Jesus padeceu por mim e por você na cruz do Calvário. E ele vinha triste, ele vinha descendo. Os comércios tudo fechado, os comércios fechados. E Jesus vinha triste, descendo a rua de cabeça baixa. E não é nem triste, ele vinha pensativo, eu acho, né? Não sei, né? Sei que ele vinha de cabeça baixa, coroa na cabeça dele, coroa de espinho, né? Na cabeça dele, ele descendo a rua, vinha descendo a rua. Não tinha um pé de pessoa no meio da rua. Não tinha ninguém no meio da rua, era de dia. E eu disse assim, quando eu olhei para trás, que eu vi ele sozinho, eu corri, fui ao encontro dele, eu abracei ele, ele me abraçou, me acordei. Aí eu fiquei meditando. O que Jesus quer me dizer nesse sonho? Os
Os comércios tudo fechado, não tinha ninguém. Não tinha ovelha, cadê o povo? Não tinha ninguém perto dele. Ele sozinho, todo sujinho de sangue. Meus amores, quando eu vi aquilo dali, eu fiquei assim, será que abandonaram Jesus no Evangelho? Eu fiquei meditando, né? Se fizer isso com Jesus, eu não vou fazer isso não. Eu vou me juntar com ele e vou começar a pregar o Evangelho. Se as pessoas fizeram isso, eu não vou fazer não. Eu vou ficar pregando o Evangelho. Meus amores, aí é isso que eu tô fazendo. E vocês pensam que Jesus parou só nesse sonho aí? Não, Jesus continuou. Jesus me mostrou, apareceu para mim num sonho, dizendo que estava pregando o evangelho comigo nas redes sociais. Jesus apareceu para mim, pregando o evangelho mais um nas redes sociais. E então, assim, meus amores, ainda foram os outros sonhos. Que é 5 sonhos que eu tive com Jesus, que eu solto na internet. E então, assim, meus amores, e solto, falo a palavra de Deus, explico para vocês. Como eu soltei esse sonho, meus amores, eu soltei esse sonho agora, né? E eu já soltei os versículos para vocês entenderem. Agora eu vou para mais um versículo que tem tudo a ver com esse sonho. Porque eu disse assim, Jesus, se te deixaram sozinho no evangelho, eu não vou fazer isso. Eu vou me juntar contigo, vou ficar evangelizando até o último dia da minha vida. Tem pouquinho tempo, né? Porque eu devia ter começado mais antes, né? Mas, meus amores, foi que eu entendi, entendeu? Bora lá? Preste atenção para qual é o livro que eu vou agora. Medita. Qual é o livro que eu vou agora? Eu vou pro livro de Cantares. Chegou, me arrupiei. Vou para Cantares para explicar uma coisa aqui a vocês. Mas eu vou explicar para vocês o significado desse sonho e vou dizer para vocês o que foi que eu me tornei. Porque eu vi que Jesus estava só no evangelho. O id de Jesus os pastores tinham deixado de lado. De pregar o id. Deixa eu procurar aqui. Estou procurando aqui. Peraí. Jesus, me ajuda, Jesus. Meus amores, já achei, glória a Deus. Ó, preste atenção com o versículo que eu vou ler pra vocês no livro de Cantares. Olha, é Cantares 3 e o versículo é o versículo 6. Versículo 6 e versículo 7. Glória a Deus, Jesus já me mostrou tanta coisa me confirmando. Eu não tenho dúvida de nada, de nada. Só em Jesus, ainda além de Jesus me mostrar nas Santas Escrituras e eu creio nele com a minha vida, com a minha alma, né? Então, assim, só Jesus me mostrar nas Santas Escrituras e ainda me mostra assim, né? Pra me entender, né? Ele faz as coisas no céu pra mim, eu gravo, eu guardo pra mim. Muitas coisas às vezes eu acabo botando pra você sem nem pedir permissão dele. Eu vou pedir perdão a ele por essas coisas que eu faço, né? Mas, meus amores, então, continuar aqui pra vocês. Porque, meus amores, vocês não acreditam nem no que está escrito. Quando eu posto as coisas que Jesus me mostra, porque ele mostra. Se ele me mostra, é porque ele sabe que eu acredito nele, ele sabe que eu confio nele. Então, se ele me mostra, eu mostro para vocês e vocês não acreditam com incredulidade, Jesus fica sentido. Então, meus amores, eu prefiro guardar, porque eu creio nele, eu acredito nele, entendeu? Ó, quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores? Vocês veem esse versículo aqui, ó? Quem é essa que sobe do deserto como coluna de fumaça? Então, foi eu que fiz isso. Quando Jesus apareceu para mim, mostrando que estava sozinho, no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, meus amores, aqui dali me deu uma tristeza. E eu peguei e disse assim, Jesus, se fizer isso contigo, eu não vou fazer não, vou sair pregando o evangelho no meio do mundo.
E Jesus o que? Me mostrou que estava do meu lado. Então, o que é que eu faço? Aí Jesus me mostrou esse versículo aqui. Aí eu entendi. Ó, preste atenção, eu vou ler para vocês de novo. Ó. Quem é esta? Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? Como coluna de fumaça, perfumada de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores. Meus amores, de todos os pó dos mercadores, né? É o celular. É para vocês entenderem, que na Bíblia não tem celular, mas é para vocês entenderem. Que é o celular. Por quê? Porque vocês vê que a gente tá aqui na tela do telefone, a gente é só colocar uma maquiagemzinha, bota um filtrozinho, a gente fica assim, né? Com todos os pó dos mercadores, como tem escrito aqui nas Santas Escrituras, tá vendo, meus amores? Esse aqui foi escrito há tantos anos atrás, né? Há mais de 2 séculos atrás, né? Então, esse aqui é a parte de quê? De Cantares. Então, talvez até antes de Jesus, né? Então, já estava escrito. Então, meus amores, tudo falando sobre o quê? Sobre os últimos dias do povo na face da terra. E vou ler mais um versículo, presta bem atenção, ó. Eis que é a cama de Salomão. 70 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Então, meus amores, ela tá bem o quê? Ela tá bem segura. Por quê? Por causa de quem? Porque tem o quê? 70 valentes de Israel ao redor dela. Abaixa só o quê? O anjo Gabriel, né? Fora Jesus de Nazaré, né? Que o quê? Tá direto, né? Conosco. Então, meus amores, é muito maravilhoso a gente o quê? Caminhar com ele, fazer a vontade dele aqui na terra, né, meus amores? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui!